Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 20 de março de 2025. Segunda semana da Quaresma, quinta-feira, cor litúrgica roxo. Santo do dia, Santa Maria Josefa, padroeira dos doentes e dos cuidadores. Século XIX, Espanha. Ela que nasceu em 7 de setembro de 1842 e foi batizada no dia seguinte. Aos 18 anos, Maria Josefa voltou à sua cidade natal, Vitória, e logo manifestou à sua mãe o desejo de entrar para o mosteiro. Sentia-se atraída pela vida de clausura. Assim, aos 29 anos, depois de muita dificuldade de confirmar a sua vocação, mas superando isso através de um bispo, né, que lhe dera os conselhos, ela fundou o Instituto das Servas de Jesus, na cidade de Bilbao, em 1871. Por 41 anos, foi a superiora do Instituto. Acomedida por uma longa e grave enfermidade que a mantinha no leito ou numa poltrona, sofreu muito antes de morrer, contudo sem deixar a sua atividade de lado. Por meio de uma intensa e expressa correspondência, solicitou as bases dessa nova família, mesmo doente. O serviço aos doentes tornou-se assim a oblação generosa da serva de Jesus, seguindo o exemplo da sua fundadora. Hoje, esta ordem, espalhada pela Europa, América Latina, Ásia, as servas procuram dar pão aos famintos, acolher os doentes e outros necessitados, criar centros para pessoas idosas, desenvolvendo sempre a pastoral da saúde e outras obras de caridade. Santa Maria Josefa, padroeira dos doentes e dos cuidadores, ela que superou toda a sua doença e mesmo assim conseguiu atender os apelos de Jesus, rogai por nós. Primeira leitura está em Jeremias 17, de 5 a 10. O que eu vou destacar logo desta primeira leitura é quando o profeta fala: maldito o homem que confia no outro homem e faz consistir sua força na carne humana. Maldito o homem que confia em outro homem. Olha só, hein? Então, abramos o nosso coração, o nosso entendimento e vamos acolher esta palavra do Senhor. Profeta Jeremias. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor, como os cardos do deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar na secura do ermo, em região salombra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde. Não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. O 1. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada.
Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. O Evangelho está em Lucas, capítulo 16, de 19 a 31. A necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. A necessidade de acreditarmos naquele ressuscitado pelo Senhor. Ouçamos o Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas a Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acho que nós temos que entender essa palavra de hoje no sentido de uma parábola. Então, é uma história que Jesus usa para nos orientarmos, né? Não que de fato tenha acontecido que o Lázaro tenha ido para o inferno e já o outro estava com Abraão, já estava no céu. Então, é uma história que, através dessa história, desta parábola, Jesus quer nos falar uma coisa importantíssima. Veja que Lázaro, o rico, ele insiste com Abraão: Pai, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Olha a esperança daquele que estava queimando nos infernos. Mas Abraão lhes disse: se não escuta Moisés e nem os profetas, ou seja, se não escuta a igreja, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus ressuscitou dos mortos e muitos judeus não aceitaram esta verdade, tá? Não aceitaram as escrituras, não aceitaram justamente o que Moisés e os profetas falaram do próprio Jesus, do Messias, porque uma das grandes comprovações era a ressurreição do Messias. O Messias haveria de vir. Isaías 53, 54, 55 deixa isso bem claro, que o Messias teria que vir, ele sofreria as perseguições, seria crucificado, né? Estaria crucificado entre 2 malfeitores,
previu até que seu manto seria sorteado entre os soldados, previu todas as chicotadas, cusparadas que Jesus levou, previu que Jesus morreria, seria sepultado e depois ressuscitaria dos mortos. Tudo isso aconteceu. Ah, mas eles não acreditaram porque isso pode ter sido história inventada pela igreja que se iniciava. Não, isso é relato científico. Isso é relato da história. Tem documento científico que trata da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Existe relato, o livro tombo de muitos romanos, autoridades romanas. Roma estava cheia de documentação que comprovava cientificamente a, a ressurreição de Jesus Cristo. Então, mesmo que alguém dos mortos ressuscite, eles não vão acreditar, porque só vai acreditar e viver a ressurreição de Jesus Cristo aquele que vive a esperança das Escrituras, aquele que aceita as Escrituras, aquele que entende que na palavra de Deus existe todos o subsídio para que na fé nós aceitemos Jesus Cristo. Então, vejam, Lázaro queimando no inferno, ele fala, manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Olha a resposta de Abraão. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Entende agora o porquê, qual é a finalidade? Porque há 8 anos eu me dedico a esta reflexão do dia, divulgando. Hoje nós temos 6, 9 mil visualizações, né, mensais. Mas por que eu me dedico todo dia gravando logo pela manhã este programa? Porque justamente para dar oportunidade a uma alma, a uma pessoa, a um indivíduo, aquele, se entre as 9 mil visualizações, se eu tiver uma alma que absorveu e entendeu a necessidade de aceitar as Escrituras, de compreender o objetivo da liturgia diária, eu me dou por satisfeito. Né? Por quê? Se nós temos as Escrituras para viver e escutar, né? Que nós podemos escutar e viver a graça da ressurreição em Jesus Cristo. Olha o que nos fala aqui a liturgia de hoje, quando reflete a vida de Santa Maria Josefa. Ela doente, ela teve dificuldade. Na sua mocidade, ela ouviu Deus, o chamado de Deus, para ir para o mosteiro, para se dedicar à causa do Senhor. Mas uma moça com 17, 18 anos, vendo seus colegas indo para as festas, namorando e tudo, ela teve dificuldade para entender o seu discernimento. Mesmo assim, aos 29 anos de idade, né, depois de discernir, depois de passar por todo esse tormento, ainda jovem, 29 anos, funda o Instituto da Serva de Jesus. Mesmo acometida de doença, mesmo na cadeira de roda, houve e conseguiu transformar. Ela ouviu os profetas, ela ouviu as Escrituras, ela ouviu Moisés e os profetas e viveu intensamente a dimensão do ressuscitado em sua vida. Jeremias, capítulo 17, 5 a 10, na primeira leitura, maldito o homem que faz ouvir, que ouve o outro homem, que confia o outro homem e faz consistir as suas forças na carne humana, mas por pouco, assim, Santa Maria Josefa, ela passou pelo fim da navalha, assim, né? Que ela estava nesse caminho de ouvir e confiar em outro homem, de viver essa vida humana simplesmente, né? Não que a vocação ao matrimônio nos faz cair em qualquer tipo de tentação, né? Mas ela queria uma vida mundana, né? Ela queria festa, quando, na verdade, o Senhor chamava a santa de hoje. O problema é enquanto o nosso coração se afasta do Senhor. Então, maldito o homem que confia no outro homem e que leva ao afastamento do Senhor.
né? Mas no último versículo dessa primeira leitura fala: eu sou o Senhor que perscrutou o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder, conforme o fruto de suas obras. Então, que essa santa palavra da primeira leitura nos faça acordar e viver as promessas dos profetas e de Moisés, que nos levam a ressuscitar. O salmo de hoje é feliz quem a Deus confia, né? Eu quero chamar a atenção no primeiro versículo desse salmo. É feliz todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se. Então, quando eu vejo assim, sei lá, alguns bailes onde jovens simulam entre si um ato sexual, quando zombam de Deus com suas vestimentas, é, quando em praça pública, às vezes, eu vejo adolescentes saindo da escola, menino com menino, menina com menina, se beijando em praça pública, eu fico vendo que tipo de zombaria estão fazendo com os mandamentos do Senhor. Tá? É bem complicado, que não entra no caminho dos malvados, nem se junta aos zombadores, aos zombadores vai sentar-se, mas anda, encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Este é uma pessoa feliz. Todos esses que eu comentei são infelizes. Vive uma frustração, uma angústia profunda e não sabe por quê, né? É infeliz, quem anda no adultério é infeliz, quem comete grave pecado contra os mandamentos do Senhor é uma pessoa infeliz. Feliz a quem a Deus confia. Feliz aquele que ouve Moisés e a Escritura. Feliz é aquele que vive a dimensão do ressuscitado. É isso que nos pede então a liturgia de hoje, né? Nesta parábola, nesta linda parábola, onde nós estamos vendo que dois homens, né? Um rico que vive no conselho dos perversos e um outro na miséria, que vive clamando a misericórdia de Deus. Um vai para o inferno e o outro vai para o céu, né? E esta palavra linda que o próprio Abraão fala nesta parábola para aquele que sofre, que quer no seu sofrimento impedir que os outros seus irmãos também encontrem o mesmo caminho. Vocês, para eles, com os seus irmãos, já existe Moisés e os profetas. Tá? Eles ou acreditam, né, na palavra de Deus ou permanecem na imensidão desse mundo que vai levar nos infernos. Porque o ressuscitado já está no nosso meio. E quem acredita no ressuscitado terá vida eterna. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A Reflexão do Dia é um programa com o objetivo de fazer o estudo bíblico, né? De fazer um caminho bíblico mesmo, né? Desde o santo do dia, da primeira leitura do Salmo responsorial ou do próprio Evangelho, discutir ali versículo por versículo, para que entendamos entre 15 e 20 minutos diário o que a liturgia do dia quer nos falar, o que a igreja quer nos falar. E hoje a igreja está gritando no nosso coração. Jesus fala ao nosso coração. Nós temos Moisés e as Escrituras, nós temos a palavra de Deus, nós temos a igreja. Vamos nos unir, ouvir a igreja, estar perto do Senhor para perceber o ressuscitado no nosso coração. Então, que Cristo possa te levar a uma atitude de fé, uma atitude renovada, em busca da alegria eterna que é a ressurreição. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.